Olá, hoje vamos analisar a fundo uma arquitetura de dados que está a ganhar imensa atração, o Lakehouse. Olá! Sim, uma abordagem que promete bastante, não é? Tenta resolver um dilema antigo. Exato. A nossa missão aqui é desmistificar um pouco o Lakehouse, perceber de onde veio e porque é relevante hoje. Para isso, temos que olhar um pouco para trás, de forma rápida. Antes do Lakehouse, tínhamos basicamente duas grandes abordagens, certo? Certo. Podemos pensar em duas eras principais. A primeira, a do Data Warehouse. O clássico Data Warehouse. Sim, pensa num Snowflake, Redshift, BigQuery. Era como um cofre forte. Dados muito estruturados, super organizado. Otimizado para relatórios, business intelligence. Exatamente, com performance e fiabilidade garantidas pelas transações à seed e um esquema definido à partida, o Schema on Write. Mas essa organização toda, bem, tinha as suas limitações, não é? Tinha, sim, principalmente a rigidez. Flexibilidade era um problema. Era lidar com dados não estruturados, tipo vídeos, textos, ou mesmo semi-estruturados, como JSON, era complicado. E o custo também, imagino, É. para grandes volumes. Sem dúvida. Armazenar tudo ali podia ficar caro. E depois havia a questão dos formatos proprietários, o tal lock-in. Ok, então, para tentar ultrapassar isso, surgiu a segunda era, o Data Lake. Isso mesmo. A ideia do Data Lake era usar armazenagem mais barato e muito escalável, como o S3 da Amazon ou o Google Cloud Storage. A promessa de guardar tudo. Tudo, em qualquer formato, a um custo muito, muito baixo. A flexibilidade e a escalabilidade eram os grandes trunfos. Schema on read, muitas vezes. Mas essa liberdade toda também trouxe, bem, os seus próprios problemas. Pois trouxe. O risco do caos, não é? O famoso pântano de dados, o Data Swamp. Exatamente. Sem a estrutura e a governança de um warehouse, podia tornar-se difícil encontrar informação fiável ali no meio. E a performance das consultas. Geralmente inferior, sim. E um ponto crucial, faltava o suporte a transações ACID. Isso complicava muito operações concorrentes, garantir consistência. Então as empresas acabavam com uma arquitetura dupla. Muitas vezes, sim. Um data lake para os dados brutos, não tratados, e um data warehouse para os dados já processados, mais limpos. Com pipelines de ETL complexos a mover dados de um lado para o outro. Exato. Uma duplicação de esforço e de armazenamento e bastante complexidade. E é neste contexto que entra o Lakehouse. Qual é a ideia central aqui? Como é que ele tenta resolver isto? O Lakehouse surge mesmo como uma evolução, procurando unir o melhor desses dois mundos. Ok, A ideia fundamental é aplicar as funcionalidades e a gestão de um data warehouse exatamente. diretamente sobre o armazenamento do data lake. Exatamente. Diretamente sobre aquele armazenamento de baixo custo e flexível. É como construir uma estação de tratamento de água super moderna ali mesmo, na margem do lago, em vez de ter que levar a água para uma fábrica longe. Interessante essa analogia, mas como é que isso funciona na prática, tecnicamente falando? Quais são os pilares? Olha, aqui a combinação de tecnologias é que é fascinante. Temos três componentes-chave. Primeiro, a base. Continua a ser o armazenamento barato do Lake, tipo S3? Sim, continua a ser esse armazenamento de baixo custo, mas a diferença é que os dados são guardados em formatos de arquivo abertos e otimizados. Como o Parquet? Exato, como o Apache Parquet. Isso é crucial para evitar depender de um único fornecedor, o tal lock-in. E o segundo pilar? Parece ser aqui que a magia acontece. É mesmo? É a camada de metadados e formato de tabela transacional. Tecnologias como Delta Lake, Apache Iceberg ou Apache Howday. Delta Iceberg, ouvimos falar muito disso. Sim, elas funcionam por cima dos ficheiros Parquet, que estão no Data Lake. E o que elas fazem é adicionar as funcionalidades que faltavam. As funcionalidades do warehouse? Isso. Transações é seed, a capacidade de viajar no tempo nos dados, ou seja, consultar versões passadas, Ah, isso é útil. muito útil. E também a gestão de esquemas, garantir a qualidade, mas permitir que o esquema evolua e várias otimizações para acelerar as consultas. É esta camada que traz a robustez, a fiabilidade. Ok, então temos armazenamento aberto, barato e uma camada inteligente por cima com essas funcionalidades. Falta o quê? Processar isto tudo? É o terceiro pilar, os motores de consulta de alta performance. Como o Spark. Exato, Apache Spark, Crino e até os próprios data warehouses modernos, como o Snowflake ou o BigQuery. Eles agora conseguem ler e escrever diretamente nestes formatos de tabela abertos. Ah, interessante. Quer dizer, o próprio Snowflake consegue operar sobre um lakehouse. Consegue sim.
O Snowflake, por exemplo, adaptou-se muito bem. Pode usar as chamadas Iceberg Tables. Que são? Basicamente, o Snowflake gera os metadados do Iceberg sobre os ficheiros Parquet que estão no teu S3, por exemplo. Ele atua como um motor de consulta sobre os dados que estão no Lake. E ferramentas de transformação, como dbt, como entram aqui? Encaixam perfeitamente. O dbt é ótimo para construir toda a lógica de transformação dos dados dentro desta arquitetura Lakehouse. Criando aquelas camadas bronze, silver, gold. Exatamente. Mas diretamente sobre as tabelas no Data Lake, sejam tabelas nativas do Snowflake, que usam o Lake por baixo, ou diretamente tabelas Iceberg. O DBI gera o SQL e o motor, como o Snowflake, executa-o sobre o Lakehouse. Bem, então, resumindo isto tudo, o Lakehouse parece ser uma tentativa muito séria de ter o bolo e comê-lo, não é? A flexibilidade e o custo do Lake. E combinados com a fiabilidade, a performance e as funcionalidades de gestão de um warehouse. E a chave parece ser essa combinação de armazenamento aberto com camadas inteligentes de metadados por cima. O ponto fundamental é mesmo esse. A abertura, formatos como Parquet e camadas open source, como o Delta Lake e Iceberg, combinada com funcionalidades robustas como ACID e versionamento, tudo sobre o armazenamento mais económico. E as vantagens são claras. Quebrar silos. Reduzir a necessidade de andar a mover dados constantemente de um lado para o outro e evitar a dependência de formatos proprietários. Faz todo sentido. Para terminarmos, fica talvez uma reflexão para quem nos ouve. Sim, Com esta adoção crescente de formatos de tabela abertos como o Iceberg e o Delta Lake, como é que isto pode vir a influenciar não só a forma como as empresas organizam os seus dados internamente, boa questão. mas também a forma como os dados são partilhados e como se colabora entre diferentes organizações, diferentes plataformas tecnológicas no futuro? É uma excelente reflexão. A abertura pode realmente mudar as regras do jogo na partilha de dados também. Algo para continuarmos a observar. Sem dúvida. Fica a questão no ar.